Olá, começa aqui mais um Fala Real. Hoje, eu aqui, Afonso, junto com a Renata, vamos dar continuidade a um assunto que está maravilhoso, a um tema muito bom com dois professores, que é, assim, é um privilégio, vai, de poder fazer isso. Eu tô achando massa. Mas antes disso, né, dá um like, segue o nosso canal, isso é muito importante para nós, e a gente vai dar continuidade aqui para conversar com... Ellen Montes e Ronan Garcia. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. E nós vamos dar continuidade, né? Nós paramos no último episódio. Isso aqui já virou uma minissérie maravilhosa. Onde você começou a nos contar como foi que Deus, né, apresentou o Ronan na sua vida. Vamos colocar assim. Sim. Então, assim, é bom até olharem para minha história e olhem para de vocês também. Porque Deus, ele fala conosco de diversas formas. E para essas escolhas, ele tá falando com você. Ele vai te dar sinais. Você tá falando pra mim ou você tá falando pra lá? Pra todo mundo. Tô falando pra todo mundo. Várias coisas você já falou. Você sentiu? Não, assim, Ellen, obrigado, Eu tô chamando as pessoas, entendeu? Ela não. Você tem que ser melhor. Várias coisas que ela falou, eu tô aqui. Ah, cadê? Anotado. Não, Tá aqui. As nossas, né? A nossa audiência aqui, nossas mulheres todas que nos seguem, que nos assistem, eu acho que são vários recados que você vem dando aqui, né? E o Ronan vem dando aqui o lado, o parecer dele, de quem de fato teve que aprender junto, né? Aprender junto. E a maior lição que eu estou tirando de toda a nossa conversa é que tudo que você fala, o fato de acreditar numa coisa piamente, mostra uma certa humildade, né? Que invariavelmente a gente questiona as coisas. Ou as pessoas, ou seja lá o que for. E no seu caso não, e você já nos colocou no Fala Real passado, que foi Deus que falou para você que era o Ronan. Sim, justo. Isso é muito legal e, por favor, nos presenteie. Então, como que começa isso para que a gente possa olhar para nossa história? E isso não é só no casamento, mas o casamento, a escolha do parceiro, vocês podem observar, olhem para as vidas, na nossa própria vida, na vida do outro, porque o outro também nos ensina, né? Então, e a gente não precisa errar para poder aprender algo. Então, se nós pudéssemos olhar, porque é para isso que nós estamos aqui na Terra, não para julgar, mas para olhar. Olha à frente do processo. Para poder me tornar essa mulher sábia e ter essa família, e como eu não tinha ao meu redor, teve mulheres, mesmo de longe, eu vi elas vivendo e sendo. Então, eu falei, se elas estão vivendo, tá batendo com o que Deus está me falando, é possível sim. Então, qual é o comportamento dela? Amor e sabedoria. Ela tinha essa condução na família. Então, quando você olha assim, você também vai olhando para a sua história, para o seu eu. Tá, o que eu tenho que fazer agora? E conversando com Deus, porque Ele já viu tudo. Ele já viu tudo. E Ele vai te dar sinais, Ele vai conversar com você. De diversas formas. Ele fala comigo por meio de sonho. Ele me mostra o futuro de algumas coisas. Ele me mostra visão. Só que isso é um grau de intimidade que você vai tendo com o tempo. Você não reconhece a voz do seu filho se você conviver com ele? Porque tem mães que não convivem com os filhos, então nunca vai reconhecer de fato. Mas eu, os meus filhos, qualquer um que grita, eu vou saber qual é. Porque eu convivo com eles, eu vivo com eles. E assim é a voz de Deus. Assim Ele nos direciona, Ele está ali a todo momento para nós nos socorrermos a Ele. E Ele vai usar pessoas. Às vezes, como o Ronan que pontuou no episódio anterior, ele estava sendo usado na minha vida, como várias pessoas já foram usadas. Mas eu estava filtrando para saber se realmente era Deus falando ou não, e ia confirmar com o que Ele já me tinha falado anteriormente. Ele usa as pessoas para mostrar que é Ele falando, não só o que eu estou sentindo, entende? Então, foi um processo. Então, quando eu conheci o Ronan, e o parceiro de vida, aí onde eu venho pontuar aqui, meninas, não é? Olha pra cá. Isso. Meninas, observem, porque o parceiro de vida, o que você escolher na sua vida, ele é determinante. É a escolha mais importante que você vai fazer na sua vida. É quem você vai escolher para estar ao seu lado, para compartilhar a vida. Então, o que acontece? Isso era uma decisão muito importante. Vou pegar só o exemplo para vocês terem uma noção para eu poder vir para o Ronan. A minha mãe, ela casou com meu pai porque ela queria sair de casa. Motivo errado já. Né? Mas devido à questão que ela não tinha um relacionamento com a minha avó,
que ela tinha aquela... Você imagina, eu sei o que ela passou, entendeu? Então, assim, é angustiante de fato. E eu poderia ter tomado essa decisão, sabe pra você sair daquele inferno? Sei. Daquelas brigas, é normal isso. Sim, isso acontece desde... Né? Não, e até hoje acontece. Antigamente era até pior, porque o casamento É pior. era arranjado. E hoje ainda acontece. E o que acontece? Quando ela já casou, e motivo errado, porque não é assim, não é isso, né? Ela não olhou pra ela não realmente viu que ela poderia ter construído uma vida até então, ela achar um parceiro, enfim. Mas também eu não estaria aqui se não fosse na junção dos dois, não é? E aí, de alguma forma, ela tomou isso e eles não foram felizes. E ela não conseguiu ter esse elo com ele. Aí eu nasceu minha irmã e tudo, com 2 anos eles se separaram, né? Quando eu tava com 2 anos. Então não durou muito tempo. E aí o que aconteceu? Daquilo ali que você vê a decisão dela, que ela já vem tomando essa decisão, ela já criou um ambiente pra mim. A decisão que ela tomou pra fugir de algo gerou um ambiente em que eu nasci. Você entende? Olha só. E gerou pra ela também, porque ela se tornou a mulher que era divorciada naquela época. E naquela época não era comum. A mulher que era divorciada, eu era filha da mulher que era divorciada, naturalmente eu seria divorciada. Já chancelada. Eu nem namorei, eu criança, eu escutava isso. As pessoas já olhavam diferente, né? Já. Tinha os rótulos, né? Preconceito total. Preconceito. Mas, então, e hoje não, hoje é comum. Só que o que acontece? Isso é bom? Não, não é bom. Está mostrando que essa geração realmente, daquela época, já estava acontecendo algo. E que as pessoas deveriam olhar para isso. Então, o que acontece? Que essas são suas escolhas. E a escolha que você vai ter. Então, o seu parceiro não é para poder ficar dizendo amém para você. É aquela pessoa que vai, e aí quem vai saber sobre isso? É Deus. Ele que sabe o seu futuro. Mas agora você vai decidir. Agora ele vai fazer você se mover. E, inclusive, ele vai te testar. Ele vai te testar. Antes de namorar com o Ronan, Deus falou pra mim que eu nasci numa família de fazendeiros. Preste atenção nos sinais. É uma junção. Existe um mapa já. Hoje eu consigo olhar pro meu mapa para trás, entende? Então eu já consigo ver todos os pontos. E naquela época, eu, às vezes mesmo sem entender, mas eu sentia. E depois ia se confirmando. Nasci numa família de fazendeiro para quê? Para saber como que seria a vida de uma mulher que seria mulher de fazendeiro. Quais eram as dificuldades que ela teria? Como, por exemplo, os filhos teriam que vir estudar, ela teria que largar o marido mais na fazenda, ela não poderia, ela teve que dividir a vida dela na cidade e na fazenda. E eles não tinham relacionamento algum. Eu já via que eles eram casados, estavam suportando um casamento e nem era mais por causa de filhos, tá? Tá. Eles dão desculpas. Ah, não era. Já os filhos já tinham crescido. E aí continuava. Eu, desde que entendo por gente, eu olhava, eles não tinham amor, não tinham uma troca realmente. Eles tinham um cuidado ali, mas não era aquela coisa realmente de um casal. A gente percebe, e eu detecto o casal rápido que está desconectado, inclusive que está desconectando. Dá sinal. E ele usa pessoas. Então, e não é para dizer que é o certo ou errado, é para dizer, olha, é o que você está sentindo mesmo. Não está indo para um bom caminho, não. Né? Então, olha aqui, presta atenção, né? Então, os sinais foram, eu sempre pedi para ele as confirmações. E ele falou, eu vou casar, tudo. Olhei o Ronan. E eu não era aquela coisa assim, ai meu Deus, eu até pedi pra ele, não deixa eu ficar namorando 10, 15 homens pra depois achar, não tenho tempo pra isso. Porque eu sei que a jornada que eu tenho que viver num casamento, pra ele se consolidar. Então vai ter muito alinhamento, então não quero. E durante o processo nós fomos felizes, entende? Não é pra ser feliz só depois. E aí o que acontece? Quando ele trouxe o Ronan, fiz toda aquela análise, né? Um homem inteligente, provedor... Check, entendeu? Tratava a mãe dele bem, check, entendeu? Check. As pessoas falavam dele, da reputação, da honra, muito bem. Matava barata. Afonso, check, entendeu? Merece 2 cheques, não é? Então, e ele tinha uma boa convivência. Não era um homem daqueles que saía dando murro nas pessoas, porque na minha família já era mais complicado. A gente tinha pessoas mais... Eu falava, nossa, eu não quero um homem também... Violento. Né? Por favor, é justo, entende? Então, a gente observa tudo isso. E fui ver a nossa conexão também, lógico. Mas eu fiquei o quê? Resistente, porque o número 2 do Enneagrama, que é muito amor, a gente logo se envolve, não é? Só que eu não podia fazer isso. Eu tinha que estar com o meu lado racional. Imagina. Tinha uma missão. Analisando, a por favor. Pra vida toda, né? A decisão pra vida toda. Não casei pra poder, qualquer coisa separo. Não é? Não dá. E até porque, assim, era uma decisão que ia ajudar a sua missão. Justo.
consequentemente, levá-lo para a sua missão. Justo. E que Sem vai dar saber. bem certo ao que ele está vivendo hoje. Sim. Ele não disse que hoje ora em cima de mim e Sim, tudo mais. sim. Ele foi preparado para isso. Porque o meu espírito já não aguentaria estar lutando contra ele. Eu tinha que lutar com ele. Em vários momentos eu cheguei pro Ronan, devido ao temperamento dele, e eu falava, eu não sou a sua inimiga. Nós não estamos num campo de batalha um contra o outro. Nós estamos do mesmo lado. Era onde ele já vê que ele se acalmava, porque ele já vinha com aquilo. Então ele voltava. E se esse tempo que a gente tá nesses 3 anos, se ele não tivesse dessa forma, e até para sentar em mesas, porque o que Deus me falava nesse processo, ele ainda não tá pronto para sentar em algumas mesas que você vai sentar. Você entende que não é sobre mim? E é sobre nós, e que ele tem sido fundamental e usado para sentar junto comigo nessas mesas? Mas se eu colocasse no momento errado, não daria. E não é sobre nós, é sobre a missão que nós carregamos para edificar outras famílias. Para mostrar que é possível. Mulheres de influência. Mulheres de influência. Tudo ligado. Tudo. Não é? Então o que aconteceu? Quando Deus me mostrou... Fazendeiros. Fazendeiros. Ah, tá, os fazendeiros. Quando eu vi Já tinha aquilo... exemplo de fazendeiros em casa. E olha, sim, e olha como Deus testa. Fazendeiros. Aí uma coisa que Deus falou pra mim, você não vai casar com fazendeiro. Eu não me via, porque eu olhava, ou Era seja, um dos já requisitos. era um dos requisitos Não ser de não ser fazendeiro. Já coloquei ali checkzinho. Check. X. É. Ok, tranquilo, beleza. Por quê? Tá. Aí quando eu peguei, conversando com Deus, tudo, fui confirmando, ele colocou uma prima minha. Ela foi fundamental. Gente, as pessoas são muito usadas por Deus. Mas você tem que permitir. Ela foi muito. Ela já tinha uma sabedoria assim com relacionamentos. Ela tinha uma espiritualidade também com Deus, então ela já compreendia esse outro plano, essa questão. E a condução que ela teve comigo ali, que nós oramos juntas, e eu falava, e eu não queria, Ellen, não queria. Eu falava assim, não deve ser ele não. Tá dando check em vários cheques, mas não sei. Deixa eu analisar mais, porque eu não vou agora entrar de cabeça como o outro, que foi menos de 2 semanas, eu já tava ali e tal, e virou isso. Vou analisar, porque tem que me relacionar para poder realmente ver se é ele ou não. Defina analisar. Conviver. Conviver, ok. Analisar é o quê? Conviver. Você só vai conhecer a pessoa se você conviver com ela. E Questionando Deus. Ele já não tinha falado que era ele? Mas não é assim, ele nos testa. Não, Calma. ela tem muitas DR com Deus. Vocês não sabem de nada. É outro nível. Não sabem de nada. Eu já vi cada DR dela com Deus. Vocês estão longe de imaginar. E Isso mais? dá um episódio. E precisa de quê? De termos testemunho. Tá. Como que eu poderia viver essa jornada se eu não falasse, olha, eu demorei 3 meses, quase 4, né? Pra poder realmente deixar meu coração conectar com o do meu marido. Eu tinha que mostrar para as mulheres que elas têm que o quê? Mas era na Elas têm fase que de olhar namoro. na fase de Tá, namoro. no Você começo do entende? namoro. Porque não pode ser assim. A pessoa, tô apaixonada, vou movida pela paixão, pela carne. Não, minha filha. Tá errado, já começou errado. Entendeu? Não, é a química, nós temos uma química. Só química não dá. Importantíssima. Entendeu? É importantíssimo. Vou casar virgem. Por favor. Entendeu? Tem que ter. Vai ser uma pessoa que vai conviver com você a vida inteira. Ai, meu Deus, obrigada. Não é? Tem que... Obrigada, por favor. Porque são tabus, né? Então, mas de quê? Mas isso tem que passar os testes. Claro. Tem que passar os testes. Também não é qualquer um e vai aquela coisa. É um namorado que é o quê? É o próximo nível para um noivado e um casamento. Eu vou namorar qualquer um porque eu simplesmente estou aqui, tal, aquela coisa. Não, meu filho, você vai se relacionar, você vai se envolver. Quando você pensar que não, você já tá dentro. Aí você tá tomando decisões erradas, ele já tá dentro da sua casa, já virou uma bagunça. Não, era só uma noite. Oi? Virou um ano, pronto. Pronto. E uma vida inteira de Errada. frustração. Decisão errada lá atrás. Entende? Aí No nasce primeiro filho momento... nesse ambiente, nessa situação. Justo. E no Ou seja, primeiro momento você já viu... Gerações futuras. É um ciclo vicioso. Né? E no primeiro momento muito você já sério, é muito viu profundo. que ele não era a pessoa pra você. Certo. Quantas mulheres? Você já viu, você Aí eu- ignorou aquilo. Não mas ignorei, vai se eu ensinar, não. Tô analisei. falando das pessoas, das Sim. pessoas, não. É. Ela No seu já caso, vem- não, você. O sinal já vem logo de cara. Sim. Ela fala, ai, Dá sinal. não, mas vou insistir, porque eu tô apaixonada. Ele Pô, vai mudar. Justo. Vai mudar. Vai mudar. Não muda. Essência não muda. Não é assim. Essência não muda. É.
E aí, o que aconteceu? Quando eu vi isso, ele foi só dando check, né? Certo. Tá bom, beleza, passou. Escondeu a bota, escondeu o chapéu. Escondeu tudo. Não, conte. Vai escutando a história do Advogado, fazendeiro, entendeu? vai escutando. Advogado, um menino que, tipo assim, era um outro ambiente que nós iríamos conviver, não é? Aham. Não tinha fazenda, minha família não tinha fazenda. Nada. Zero. Super check, por favor. O que aconteceu? Então, eu analisei. Dá só um parênteses. Tá. Eu preciso perguntar isso aqui, tá lá. Você sabia, mas você estava testando, né? Sim. Vai que, né? Errou, sei lá, né? Não sei, não São é? as confirmações. Exatamente. Eu tô pedindo é um período de confirmação. Não, aí você começou Precisa, tá? Você começou a namorar, ok. Eu comecei a namorar. Mas você não contou nada pra ele no começo, né? Nada. Nada. Demorou um tempo até você confiar nele e poder contar isso. Não, depois a gente conversava e foi muito Foi tranquilo, fluindo. fluiu, Não, Mas no começo não. Eu tava analisando. Não, Mas imagina, e quando ela ela tava contou? uma semana com ele, olha. Não, tira o não, sonho com pelo amor de Deus, Deus. Tá, mas aí, e quando ela contou a primeira vez? Cara, eu sou muito racional. Pois é, por então, isso. assim, não foi uma coisa assim, não, eu fiquei escutando, às vezes eu não entendia, às vezes eu não acreditava. E tava tudo bem, porque eu não ficava Entendeu? insistindo. Era o meu com ele, processo. Entendeu? Você concorda que Mas ela respeita, é ela difícil sempre pra respeitou ele? muito. É sim. Ela sempre respeitou muito esse lado, né? Ela é aquele da sabedoria, cara. Esperar o tempo, saber o momento, ir plantando, jogando a semente, E você é apaixonado. né? Louco, morto. Tá né? vendo? É devoto. Devoto. Não é? Eu queria só perguntar isso, mas vamos voltar Vamos, pro vamos. Ronan. Mas de fato não. Ronan ou Escolhido, vamos lá. Isso, o escolhido. É quase um filme. E o que aconteceu? Nesse processo, antes de eu escolher o Ronan, antes de namorar o Ronan, porque teve um período ali, quando eu terminei meu namoro, Deus colocou alguns pretendentes. Certo. Um dos pretendentes é o que tinha dinheiro. E aí, o que aconteceu? Foi onde eu optei pelo Ronan. Por quê? Porque ele era a confirmação. Primeiro, o outro... E ele era um homem incrível, viu? De princípios, de valores, provedor, vinha de uma boa família. Ele já estava num patamar que... o nosso patamar que a gente levou 20 anos para poder ter, entenda. Então, ele já vinha disso, que os pais dele eram fazendeiros, tinha várias fazendas, eram já pessoas que tinham milhões na Mas conta. ele era fazendeiro. Justo. Problema. É justo. Aí o que acontece? Deus falou, eu te falei o quê? Ronan. O seu destino não é estar ser uma mulher de fazendeiro. Não é esse. Agora eu estou te colocando aqui e você vai decidir. Livre-arbítrio. Ele também nos testa para ver até onde nós vamos. O que ele fez? E justamente aí colocou o Ronan. Só que aí o que acontece? Eu falei, bom, então eu sinto. E eu sentia que era o Ronan. Então, descartei aqui e comecei a namorar com o Ronan. Quando comecei a namorar com o Ronan, tá, vamos analisar, porque eu ainda tenho que ter as confirmações. E eu fui vendo o temperamento dele, a maneira dele. E ele foi muito comedido, porque ele não mostrou esse rugido todo nos 3 primeiros meses. A inteligência, né? Não é? Tem um momento certo. Não é? Ele Não também tá é? vendo os testes dele. Ele... Eu vi até onde ela aguenta. Então, o que acontece? Me mandava flores, e aí aquela coisa. E eu analisando, eu disse, nossa, tá aí dentro. Depois com aquele ogro, né? No sentido assim, que eu falei, que é isso? Cadê Não, aquele? sabe, Que é isso? sabe, Não, aquele não é lorde? assim. Cadê aquele Lorde? Não, meu querido, vamos. Aí onde começou Volta. o trabalho pra poder ativar a essência que tava ali. Certo. Você entende? Enfim. Porque se era no começo assim, Ué, a essência tava lá. Tava lá, você entende? Só tinha que quebrar algumas coisinhas, tá tudo certo. Então, o que aconteceu? Quando eu iniciei esse processo com ele, aí eu peguei, fui vendo a família, aí já vi algumas situações, mas o que acontece? Era eu e ele. E eu já via que batia. Então, e Deus confirmando por pessoas, por jeito... Até que chegou um dia, nós estávamos namorando, já tinha uns 3 meses, e eu muito fria. Por quê? E eu sou muito amorzinho, muito carinhosa e tudo. Mas muito fria, porque eu tava no meu racional, analisando. E Deus fez, aí veio a minha mãe, um dia chegou pra mim, e Deus já me imprensando já. Eu senti que Deus tá me imprensando, entendeu? Foi tipo assim, libera o coração, entendeu? Pode liberar, que é esse mesmo, e você vai viver a jornada e ponto. Aí minha mãe chegou e falou assim, olha, tal, e contou que acho que o Ronan vai terminar com você, que não sei o que, nananã. Ele só jogou, tá? Ele jogou, né? Aí eu peguei e falei, Deus, tá bom. Aí eu já fiquei, agora eu tô entre a cruz e a espada. O
que eu vou fazer? Aí eu falei assim, Deus, tá bom, eu vou orar, tal. Foi nessa hora que a sua prima falou alguma coisa? Ou você tava falando dela? E aí ela vinha falando, ela falava assim, Ellen, o Ronan, olha só o jeito que ele é, como homem, não sei o quê, nananã. Então ela mostrava isso também. E ele usava ela pra me mostrar algumas coisas. E aí eu tive essa conversa com Deus e eu senti paz. Ah, se eu sinto paz, eu vou ter que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito, porque é a vontade dele. Mesmo que a minha mente esteja dizendo outra coisa, porque a mente mente, o coração não mente. Entende? Então, o que acontece? Eu vou seguir o meu coração, que era a paz. E aí eu tenho que fazer o quê? Ser essa mulher. De nós termos esse relacionamento, eu vou fazer ele feliz, porque eu sou feliz. Não preciso dele para ser feliz. Eu sou feliz. E ele também. E nós vamos ser felizes juntos. Mas vou fazer o quê? É um companheirismo, é uma parceria. E ali nós começamos. E aí eu peguei, ele levou, né, num circo, e ele disse que foi esse abraço que salvou, porque foi um abraço. Eu preciso contar, essa é a minha parte, né? Como? No fundo, não foi uma jogada. Realmente não foi. Nós passamos aí uns 3 meses, né? Só que eu não sabia que ela estava me analisando, né? Eu já tinha vindo de vários outros relacionamentos, namoros, enfim. Então eu sou 8 anos mais velho do que ela. Então eu já tinha vivido outras experiências. Então eu homem. Então eu, né, afoito, né, a coisa do calor, enfim. E ela realmente muito fria. Mas eu não sabia. Eu achava que ela era daquele jeito. Não que era um teste. Que não que era um período de análise que ela estava me analisando. E quem nos apresentou foi o padrasto dela. Eu conheci ela numa confraternização da loja que ele trabalhava. Uhum. Ele era gerente dessa loja. E eles fizeram mais ou menos de caso pensado. Eu já conhecia a mãe dela e o padrasto dela. Entendi. A gente fazia academia na mesma academia e começamos a conversar lá na academia. Eu acho que eles ficaram me analisando, minha postura. Eu já me conhecia o nome na cidade, advogado, não sei o que, papapá. E eles fizeram meio que lá na cidade de Arapuca, né? Tá. E aí começou de fato ali, deu certo. No fundo deu Sim. certo. Só que depois de 3 meses eu comentei com ele. Falei, cara, não dá não. Uma mulher é um gelo. E eu não tenho mais paciência pra... Né? Aí foi falando coisa papo de homem, né? Mas eu não fiz, juro por Deus, eu não fiz com a intenção dele falar pra ela ou pra mãe dela e acontecer. Recado, né? Não, era o que eu estava sentindo mesmo. Pra mim, 3 meses era eternidade naquela situação. E era um dia de circo na cidade, um domingo. E eu disse, eu vou pro circo. Acho que, não sei se a gente ia pra igreja naquele dia, acho que não lembro. Eu falei, depois desse circo, quando eu for pra casa, eu vou terminar e vida que segue. E eu tinha comentado com ele, né? Na fila do circo, eu fui andando e eu ia na frente. Ela já tinha informação privilegiada. Ela já tinha recebido, mas eu não sabia de nada. Eu falei do fundo do coração mesmo. E ela foi, aliás, eu fui, de novo o provedor, foi lá comprar o ingresso, tal. E ela chegou por trás de mim e me deu um abraço, colocando os braços assim. Eu falei, olha, tem quentura nesse corpo. Sentiu acolhimento. Tem calor nesse corpo. Aquilo foi... Só bastou aquilo. E aí, vou terminar Na nada. mesma hora eu desisti Nem de lembrava, terminar. nem lembrava, o que é isso? E aí ela mudou, ela queria salgado. E aí ela mudou da água pro vinho, total. Que foi total. o que eu sou. Ela se mostrou que ela é de Sim. verdade. O recado foi A teu minha padrasto, mãe. a sua mãe. A minha mãe. É. Então, mas ali foi um cheque de Deus, porque ele já estava me falando. Ele já estava me avisando. Então, ele usou ela para poder falar, filha, você vai ter que decidir. Ou é ou não é. Você tem que decidir. O que você quer? Viva essa jornada. Eu estou dizendo de todos os sinais que é ele, e ponto. Ok. Aí eu fui, dei um abraço. Aí ali pra mim era realmente, pareceu assim, sabe? Eu fui e comecei a gostar. Você entende? Então assim, olha só. E eu via justamente essa questão, por exemplo, se ele pagava a conta, era ele que fazia as coisas. Ele não era Ele de abrir... cuidava de você de verdade. Isso. Não era de abrir... esse refino que Não é era hoje, se abrir né? porta do carro, nada não. Tudo bem, Mas né? ainda, processo. Isso mas é eu bom, justo, isso é aí bom. eu falei pra Isso são ele, as mas eu falava pra aplicações, ele. Isso, claro, o diamante bruto tava ali. É só isso, avisar. Foi a bruto é nisso. isso. Justo. Eu não fui tão longe. Mas é a verdade, não é?
E ali nós começamos. E aí, assim, ali nós fomos realmente, assim, conectando. E sabe o que é? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de relação. Que quando a gente teve isso e a gente conversava horas a fio. Sabe quando você, parece assim, que as almas conectam? Sim. Não sei se vocês já tiveram isso, Se assim. você conhece a pessoa... Parece que há anos. Há Sim. anos. E você se É dá muito super... bom, é muito E bom. somos É uma muito tranquilidade, diferentes. e é uma Muito diferentes, mas é tranquilidade, não é? muito bom. É tranquilidade. Isso. E No aí... fundo, relação é tranquilidade. E tinha muitas afinidades, né? Que é Tem, perfeito, por exemplo, né? a Ellen não gostava também, uma das coisas que ela esqueceu, é de animal. Eu também não gostei de animal. Foi um dos requisitos. É. Por quê? Porque eu não podia tirar isso dele. Se ele Certo. gostasse de bicho de É. estimação e Sim, quisesse, sim. eu não iria ser essa mulher pra poder estar Entendi. podando. Então, Sim. esse foi um dos requisitos também que eu olhei. Você check de novo. Check de novo. É. Mas lógico, tem muitas diferenças, nós É. somos muito Ah, mas é diferentes. normal. Eu sou mais Mas- do rústico e do simples, ela é realeza. É. Mas só que eu me adapto muito bem. Não, Não é uma coisa que Depois que eu... acostuma, é ruim voltar, hein? Depois que ver, não dá pra desver. É isso aí. Mas assim, eu me adapto muito bem, entende, Renata? Eu sou mais do lado mais simples, de Eu estrutura acompanho. e tal, da minha essência, né? Gosto do ambiente de fazenda, ainda vai chegar um ponto de uma questão de fazenda, viu? Ainda vai montar a Vai, fazenda. É. não, vai ter essa história, já teve essa história. Ah, entendi. Mas eu adapto muito bem. Hoje eu até brinco com ela, né? Às vezes a gente vai em algum restaurante, algum hotel. Eu que sou chato, eu falo É? assim, Você moça, acredita? esse hotel não é lá essas coisas. Você acredita? Aí ela olha pra mim e fala assim, jogo Roda, virou? mas quem te viu, digo- quem te vê, Roda? Mas aí, assim, e aí pra foi evoluir. isso que eu olhava. Então, quando eu olhava o quê? Nós somos diferentes. Então, eu olhava o que eu podia aprender com ele e o que eu podia estar ali também transferindo, se ele permitisse, não é? Para que nós pudéssemos evoluir juntos e tornar realmente uma só carne. E uma só carne para ser um com o outro, juntos, não contra o outro. Então, quando eu vi isso, a gente começou esse relacionamento, aí vieram, né, questões familiares, aí já veio, né, meu filho, que eu casei, a gente estava tão assim, sabe, você vê, 1 ano e 8 meses que nós namoramos, Tá. aí casamos, né, eu casei grávida, ele tinha já proposto que iria casar comigo. Tá. E aí eu ficava assim, sabe, você assim, era isso, eu não via um futuro com outra pessoa. E ele também não. Então nós passamos a ter isso, convivemos e tudo, teve um relacionamento incrível. Aí vem a questão de você conviver com os amigos, aí vem com a família de um e do outro, e aí você vai colocando cada coisa no lugar, já vai ajustando e vendo o futuro. E o Ronan foi um homem que ele sempre me incentivou muito também, porque assim, eu já sou mais da emoção. Tá. Só que olha só, desde os 8 anos fazendo muito o quê? Um racional para decidir. Por mais que eu seja muito emoção, coração, mas racional vida também exigiu exigiu muito muito racional. E eu fiz. Que pessoas racionais, que são racionais, lógicas, não conseguem fazer. De tomar decisão na hora ali, entendeu? E não é emocional. Então, só para você ter uma noção de o poder que nós temos dentro de nós. Não é, eu nasci assim. Não. Não é. Né? Então, assim, é quem você é e por que você está aqui. E o que a vida está exigindo de você. E o que você tem que entregar. O que você tem que ir e realmente quando você for, como que as pessoas têm que sentir de você, que você deixou, o seu legado. É a maneira como elas sentiram. E não são bens, não são coisas. É a maneira que você fez elas se sentir amada, cuidada, respeitada, o relacionamento que vocês tiveram, as memórias, os momentos. Então, quando eu construí isso com o Ronan, eu via que tinha isso e a gente tinha muito essa sinergia. E aí nós nos complementávamos, totalmente diferentes, mas nos complementávamos. Eu conseguia atingir o coração dele para ele se relacionar mais com pessoas e parar e olhar para si também. E ele já me impulsionava para poder estar me preparando com habilidades para poder estar vivendo isso hoje. Se ele não tivesse sido, e por muitas vezes ele foi um chato, vamos dizer assim, que ele até fala, eu fui chato, porque eu insisti, não sei o quê. Mas não foi, era Deus usando para que eu pudesse não ficar num comodismo. Porque assim, a minha essência, e eu estaria muito bem realizada, e não estava nem aí para quem falasse. Era realmente ser mãe e estar dentro da minha casa. Era isso. Fui feliz, inclusive. Só que nesse processo, mesmo sendo essa a minha essência, ele me incentivou a poder fazer a faculdade. E eu fui uma das melhores alunas da faculdade. Você entende que, tipo assim, e não estava querendo provar nada para ninguém. Era algo natural. E eu não precisava estar fazendo aquilo ali para provar pro outro. Eu sei o meu valor. E aí, mas é só isso?
Acha que também você ser Só uma dona isso? de casa é só isso? Sua vida se resume a isso? Não é só isso. Minha filha, eu estou preparando homens para uma mas geração. as pessoas acham que se você não trabalha, não tem um trabalho fora de casa, você não vale. Não tá trabalhando. Não tá trabalhando, exato, por pelo amor de favor. Deus. É aonde as Trabalha mulheres se muito mais, perderam. muitas vezes, né? É aonde nós vamos ir para essa geração que perdeu. O que aconteceu? Elas acharam que o valor dela estava no que ela fazia. O Ronan, intuitivamente também, ele me insistiu muito, ele queria que eu fosse um trator como ele. Falei, não, senhor. Você é o provedor. Esse lugar é seu, não é meu. Quem tem que manter a nossa família e não deixar a gente passar por alguma coisa é você, não sou eu. Eu trabalho, é porque é uma consequência para eu adquirir as habilidades, saio de casa, tenho aquilo ali, resolvo tal, mas não é aquela coisa a ferro e fogo e eu que você é a provedora aqui. Vai tirar a masculinidade. É assim que tira a masculinidade. E quando ela vai e ela começa a ganhar muito, mexe com o homem que ele não tem a confiança. Que é o que a gente falou no episódio passado. Entende? O homem se sente mal. Ele perde a confiança. Ele perde. Porque o homem é assim. Por isso que eu já tenho 3 filhos, homens. Sempre fomentei o quê? A confiança. O homem, ele precisa de confiança. Ser confiante. E o relacionamento que ele tem, ele entende o relacionamento consigo e com o outro ao se relacionar com a mãe. Aquele que não conseguiu se relacionar muito bem com a mãe, ou a mãe não conseguiu ter isso, criar isso, ele não se sente seguro. Ele não se sente confiante. Aí por isso que ele é uma pessoa insegura. Ele não conseguiu, a base está lá. A nossa base está na família. A base dessa criança que Deus permitiu e que ele não pediu para nascer. Inclusive que muitos querem, mas muitos querem inclusive para poder falar para os outros que têm filhos. Sim. Só para isso. Só para isso. Quando você vê realmente cria e educa, não. Está criando memórias num ser humano, porque ele é um ser humano. E ele é o nosso futuro. O que você está fazendo? Ansiedade, tomando remédio, leva o terapeuta que cria, não sou eu, aí não sei o quê, a babá. Mas Ronan, como é que você lidou com isso quando ela colocou isso pra você, assim? Ok? Não foi tão Não ok. Não foi tão ok. Olha uma assim, crença. você aceitou de boa? Não foi de boa. Olha uma crença que eu tinha, Renata, que era a seguinte. Não sei se pela minha criação, aí, né, a questão das gerações, como a gente fala, né? Então, assim, minha personalidade também não é justificativa, é tentar encontrar uma explicação. Mas, enfim, eu tinha na minha mente que eu queria que ela fosse independente. Mas no fundo, até o meu instinto de provedor e de responsabilidade era preocupado caso eu viesse a faltar na minha cabeça, na minha mentalidade, que ela não passasse necessidade com as crianças. Deixasse ela preparada. Então, mas não é sobre isso, porque ela poderia arrumar outro marido, enfim, que fizesse às vezes de provedor também, etc. Mas naquela época, era essa a mentalidade que eu tinha, né? Então, assim, mas de uma forma, talvez não a forma mais inteligente, mais, né, sábia, porque de fato não era, um dos meus check não era ser sábio, eu instintivamente até impulsionei ela. Mas talvez o meu motivo não fosse isso. O meu motivo tinha muito a ver com isso que eu falei agora. Então, assim, eu achava na minha mente que precisava trabalhar, que precisava acordar cedo, que precisava, né, não valorizava como eu valorizo hoje esse trabalho, né, de cuidar dos filhos e tal. E por mais que eu amasse, porque como eu já falei aqui no episódio passado, eu via que a casa estava organizada, eu via que as crianças estavam Só que ele não bem, via valor bem, nisso. mas não via o valor. Ele achava que era assim do nada. Entendeu? Não tinha consciência do papel que desempenha. Do quanto isso tinha valor. Eu recebia, achava bom, mas não tinha consciência. Mas acho que isso é um ponto muito comum e muito homem ainda. Na sociedade, né? No geral. Ele acaba não valorizando tanto Exato. que tem que valorizar esse apoio, que é um apoio. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E na minha opinião também é uma forma de prover. Sim. Sem dúvida. Sim. Você tá gerindo um lar. Emocionalmente. Exatamente. De forma afetiva, porque
Você imagina hoje, com a clareza que eu tenho, com a maturidade e consciência, hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu agradeço imensamente por ela ter essa essência mãezona, mulher, feminina, né? Então, assim, já pensou, cara? Eu poderia ter estimulado minha mulher a se masculinizar. E eu talvez seria o primeiro a reclamar depois, porque hoje eu olho e falo assim, até corpo, eu gosto dela desse jeito, feminina. Mas é interessante você falar isso, porque assim, tem um outro olhar também, eu tenho, sobre essa sua atitude. Porque assim, de novo, eu falo com mulheres há 18 anos na internet. O que eu mais vejo são mulheres que, de repente, tem muitas mulheres que não querem trabalhar fora, ok, eu acho que a mulher ela tem que ser o que ela é. Sim. E o que ela tem vontade, o que ela ama, enfim. Mas muitas mulheres mandam mensagem pra gente, isso desde sempre, que querem trabalhar fora, querem ter uma profissão, e os maridos não apoiam. Entendi. Então é muito doido você falar isso, porque assim, é muito legal ver os dois lados, né? A Ellen, ela estava super feliz e realizada com o papel dela. Sim. E nítido que ela é feliz. Sim. E você tentando apoiá-la, dando um apoio que, vou te falar tranquilamente, mais de 50% dos homens aí, de mulheres que querem trabalhar, não dão. Os homens boicotam. Nos nossos eventos a gente vê, é recorrente. Mas isso... O que eu falei foi o meu motivo. Não, mas eu entendi. Mas independente que do de uma forma prática acabou gerando, né, essas habilidades, como ela mesma falou, né, que foram boas por causa da minha insistência, né, ainda que o meu motivo não fosse o mais nobre possível. Mas o caminho era certo. Mas, enfim. E que aí, assim, poderia inclusive ter acabado nosso casamento por conta disso. Certo. Então é onde eu te falo, aí você vê essas mulheres, como você estava falando. O que acontece, aí nós vamos indo, os homens também. Tudo você vai ver é a base familiar. É uma falta de confiança do homem. Porque quando ele olhar que o provedor é você ter aquela segurança, dar aquela segurança e tudo mais. Mas não é que ela também não pode viver os sonhos dela. Pois é. Só que isso não é ensinado. Mas deveria ser ensinado como eu ensinei para os meus filhos. Eu acho que toda mãe de menino tinha que fazer Você entende? um curso. Meu filho mesmo, mais velho, outro dia ele estava falando, mamãe, como que ele quer a questão com a mulher dele? Ele vê ela trabalhando, mas ele sendo também trabalhando, e ambos como parceiros, complementando um outro. Construindo junto. Mas por quê? Porque ele é seguro, ele sabe que se ela, porque a mulher é assim, ela é tão multitarefas e ela realmente, o que ela pega para fazer, ela faz com excelência. Sim. E é natural da mulher e ela tem essa confiança, ela vai lá, resolve, e com pessoas que ela faz com tanta excelência que ela vai crescer. E ela cresce realmente como uma estrela cadente. Mais do que aquele homem que está lá já não sei quanto tempo. É verdade. E aí o que acontece? Ele começa a se sentir inferiorizado. Exato. Você entendeu? A falta de segurança. A insegurança, porque se ele vê isso, não é isso, pelo contrário, tem um orgulho dela fazer Exato. isso. Agora, você não precisa de fazer isso e tanto, se você quiser dar suas pausas, se você quiser descansar e estudar para fazer alguma coisa, né? Eu estou aqui te segurando e te admiro, estamos aqui complementando um outro. E eu estou agora, então, ok, eu aqui nesse momento, mas eu só estou nesse momento um pouco, mas logo depois também estarei no mesmo nível que você ou até mais, tá tudo certo. Você sabe que isso é raro, mas não né? é uma competição, mas olha, perceba, mentalidade. É ser ensinado. Então, mas colocar aí essa sociedade. E tudo começa na família. Mas a própria sociedade cobra isso. Cobra, entendeu? Dos dois lados. Então as minhas amigas mesmo falavam. Eu, advogada, faço parte da comissão da mulher advogada. Gente, eu trabalhei, eu fiz as coisas, né? Estive na função de presidente do Rotary, nosso distrito, Tocantins, Distrito Federal e Goiás. Certo. Então eram os 3 que a gente representava. E o nosso clube ficou super conhecido na época que a gente envolveu com as pessoas, porque a gente realmente deu muito amor, teve essa liderança. Você entende que é diferente realmente? E um líder com quê? Eu não liderava 500 pessoas. Não. Entendeu? Eram 10 pessoas no escritório, 5 pessoas ali. Aí o que acontece? Mas no Rotary a gente estava liderando empresários que eles já lideravam vários, mas eles respeitavam a mim, ao meu modo de liderar, e que fez a diferença. E que estava fazendo... Entende? Claro Que não é o título ou não sei o quê. Não. E as habilidades que eu tive e que eu aprendi
A maior habilidade como eu tenho de gestão emocional, de vida e tudo mais, foi dentro da minha casa. Foi sendo mulher. Foi sendo esposa. Foi sendo mãe. Foi sendo amiga. Então, assim, e aí o profissional é uma consequência do que eu sou. O profissional não me define, minha profissão não me define. Né? Mas só que as pessoas acham que o que te define é a profissão. Não que o seu valor está no que você faz. O CNPJ não existe sem não CPF. Não tem mas nessa conversa toda tem um ponto que eu quero ressaltar assim. A Ellen sempre soube quem ela era. E o meu valor. Quando eu falei você aqui... podia falar, só não. A minha força. Quando eu falei no episódio anterior que ninguém move ela, a não ser Deus, isso é muita consciência de quem ela é. Quando eu tentava tirar ela da posição que ela era, em essência, ela recuava. Ela dizia, não vou. Não vou. Agora, isso não significa, como ela está testemunhando aqui, que ela não foi desenvolver as habilidades, as outras habilidades, além das habilidades maternas, né, de esposa e etc. Mas ela preservou a essência dela. E isso tem muito a ver com as fases que ela contou também no episódio passado, de adolescência e de tudo mais. E a gente vê isso muito nas nossas crianças e também nos adultos. Quando a pessoa não sabe quem ela é, ela se deixa atingir por rótulos, por julgamentos e por uma infinidade de outras coisas que vêm de fora. Nem só isso, ela é realmente influenciada por qualquer coisa. Escuta, se eu sei ambiente quem eu sou, e por pessoas. Mas se eu sei, repare, se eu sei quem eu sou, ninguém me põe rótulo. Ou quem tentar pôr não pega. Não cola, não vai rolar. E não me atinge, porque eu sei quem eu sou. Isso ela falou a vida inteira. A vida inteira. E esses dias, teve um episódio na escola do nosso caçula, e alguém falou alguma coisa lá pra ele, ele chegou meio chateadinho, e é o caçula, então tá ainda, né, amadurecendo e tudo mais. E ele falou pra ela. Ela só falou assim pra ele, e você é isso? Não, mamãe, ele já levantou. Falei, então pronto. Se você não é isso, você não tem que se preocupar, não tem que ficar triste, não tem que dar satisfação. Isso está naquela pessoa. Respeita. Isso está naquela pessoa e não em você. Isso eu vi ela fazer a vida inteira. O espelho, né? O ser humano mas isso é muito profundo. E é muito forte e é muito libertador. E é diário, né? É muito libertador. As pessoas fazem isso conosco diariamente. O nosso filho mais velho, ele vai em baladas, ele não bebe, é super focado e ele convive com pessoas que bebem. E as pessoas oferecem para ele e falam, não quero não. Isso, ele não precisa disso para ser aceito, ele sabe quem ele é. Ele não precisa disso para ser incluído. Então, por isso que eu digo que é libertador. E aí, aonde acontece muito. O quê? Por que ele chegou assim? Porque eu me relacionei com meu filho e ensinando ele. E não foi só quando ele estava com 12 anos. Foi dentro do meu ventre. Em pequenas situações. O meu olhar estava atento a isso. E uma mãe, ela não é remunerada. Ela trabalha 24 horas, inclusive. E ela ainda é desvalorizada por outras pessoas que querem tirar esse valor. Só que quando ela vive isso de fato e ela aproveita aquilo porque é um aprendizado incrível das adversidades, da sua superação, da sua resiliência, da sua empatia, de você conectar coração com coração e de você saber que vai deixar um legado que é um futuro que você está cuidando para a humanidade que está totalmente perdida. Você criou um ser humano, né? Um ser humano. E que ele é pensante. Exato. E que ele vai tomar decisões. E que ninguém vai tirar os valores que nós conseguimos colocar no coração dele. E que ele não vai precisar de ficar me gritando para poder resolver os problemas dele. Assim são meus filhos. E resolvem. E eles passaram por situações, principalmente aqui, totalmente com famílias desestruturadas, que você vê que são crianças que têm ódio. O que é isso? Como pode crianças de 10 anos ter atitudes de ódio? Não, 10 contra... eu vou baixar 3 anos, de 7 eu tô vendo isso muito de perto. Não, porque eles conviveram mais aqui, né? Quando já teve essa idade. Antes a gente não via isso. Então, eles ficaram assustados.
E foi desafiador até para nós adultos lidar com isso. Mas eu falava, a falta de amor, isso não é normal. O que é normal é ter amor, não é falta do amor. Não vem justificar. São crianças. São crianças não, minha filha. Isso aqui são adultos já. Ele já está sendo um adulto. É. Então o que você está criando? Ele está só demonstrando para você que ele está pedindo socorro. Ele está acusando todos os problemas. Levantou a mão faz tempo. Levantou. Né? E ele está se relacionando com a falta de empatia com outro amiguinho, por quê? Porque dentro de casa, inclusive, esse mesmo que fazia isso com meu filho, quando eu vejo ele perto do pai, ele é assim, cabisbaixo. Outra criança. Isso mostra o quê? Repreensão. Não ser aceito. Meus filhos te olham nos olhos. Firmes e com todo mundo. Por que que o meu 19 anos brilhou no palco? Confiante. Falando. Já demonstrando. 19 anos. Essa geração que está perdida. Por que que o meu não está? Por que eles estão encaminhados? Amor. Porque ele teve amor, ele teve direcionamento, ele teve exemplo e ele teve convivência. E blindei pessoas, inclusive da minha família, para não conviver. Permitir até onde foi possível. Se você vê que a pessoa ela não consegue e não vai ser um bom exemplo, é a hora de encerrar ciclos. E quem tem que fazer isso? A mãe e o pai. As minhas empregadas também, todas também nós temos princípios e valores alinhados. Se estiver desalinhada, não dá para estar dentro da minha casa. Quem tem que fazer isso? Meu filho. Ou eu? Eu. Até ele entender. Meu filho outro dia, olha só, 11 anos. Vou dar exemplos para vocês entenderem. E isso traz para adulto. Ele foi recebido numa casa lá, que ele só viu guerra. Eu sei o que é isso, não é? Eles não entendem, ele não vê isso, né? Aí quando ele foi, ele falou assim, ele chegou em casa e o Espírito Santo me falando, não deixa ele sozinho. Aí eu falei, bom, mas eu vou ter que deixar ele, tá, beleza, combinei com o Vitor Gabriel, eu não podia ir no dia, eu falei, você vai e você vai ver ele lá, não vai deixar ele sozinho nessa casa, ok? Beleza. Eu senti, mas eu também não fiquei alertando ele, dizendo, não, o seu irmão mais velho vai com você, não fiz isso. Deixei. Quando chegou em casa, a primeira coisa que ele chegou, ele, mamãe, eu não quero mais voltar naquela casa. Ele sabe o lugar de não ir mais. 11 anos. Por quê? 11 anos. Por quê? Ele chegou lá, aí ele começou a me contar, e eu só escutando. Aí ele falou, eu disse, por quê? Aí ele me contou vários assuntos, inclusive que a própria empregada doméstica era desrespeitosa com os patrões. E o próprio marido e mulher eram desrespeitosos entre eles e com a própria filha ele não viu empatia quando ela se machucou. E viu gritaria e ele até com ele foi deselegante que ele era uma visita. E ele falou, mamãe, você dá presente para as pessoas que vêm na nossa casa. Você trata que eles não querem ir embora. E lá eles não foram assim. E eles ainda ficaram falando coisas lá para mim. De postura, de algumas coisas, sabe? Então, tipo assim, que isso? O menino estava fazendo um trabalho, não durou 4 horas nessa casa. Ele viu coisas entre eles, ele sentiu também uma coisa que não foi respeitado, que ele já viu muito desrespeito entre eles, então viu, mas isso não é normal, não. A gente não pode colocar isso como normal. Não é? Né? E aí, o que ele fez? Aí só que ele me contou. Eu falei assim, eu disse, olha, ok, meu amor, que bom que você teve esse raciocínio. Olha só, 11 anos, ele teve um raciocínio. Ok, agora uma coisa, não fale isso os seus outros coleguinhas, porque você esteve dentro da casa dela, eles têm que se resolver lá, e você agora, muito bem, se você não quer voltar, você não vai voltar, porque realmente isso não é lugar para poder estar. Então, o que vai acontecer? No próximo trabalho, elas vão vir aqui para casa. Aí o que aconteceu? Organizei para elas irem para lá. Aí já tinha uma que já tinha ido lá em casa, e tinha umas outras 2, elas ficaram constrangidas no amor. Elas sentiram o que é um lar. Não estão. Inclusive essa veio me receber, que já tinha ido lá em casa. Me recebeu, que já tinha uns meses que a gente não se via, né? Tia, tal, me abraçou aquela coisa. Aí quando passou, ela falou assim, tia, aí tava lá em casa, até minha irmã olhou assim, que ela ficou assim, meu Deus. Ela falou assim, tia, existe um mundo lá fora. Ela fez assim com o pezinho. E existe um mundo aqui dentro da sua casa
em que nós nos sentimos rainha. Nós nos sentimos tratada como princesa. Anos. Ela tem 12 anos. Imagina como é triste, né? Filha de pais separados. A mãe é incrível. Eu conheço, essa já é outra. A mãe é incrível. Mas os pais separados, então eu sei o que é a dor que ela deve passar. Então, assim, ali ela estava vendo que é possível ter uma família estruturada. Uhum. Ela vê o meu filho totalmente, né, bem carinhoso e tudo. E ela é carinhosa também. Então, ativou esse lado dela, que ela não gostava de beijo e abraço. E agora ela gosta de beijo e abraço, que ela me abraçou. Pra você ver como que eu convivo. E ela me falar, não tem presente maior, que na minha casa ela se sentiu como uma rainha. Que bonitinha, né? É assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, ela. Sim. Roda. Não tem, eu tô achando o máximo uma coisa muito importante, assim, aqui é o seguinte. Porque você, quando a gente começou o primeiro episódio, a gente tava falando de Deus. A história é pautada em Deus. Sim. O direcionamento todo, dele. Né? Você é uma mulher que fala de Deus e família. Sim. Né? E amor. Isso. Né? E aí aconteceram algumas coisas aqui nesses últimos episódios, neste e no anterior, que me deixaram muito feliz. Que é assim. Porque as pessoas pensam que falar de Deus é uma coisa chata, cansativa, dura. A maior parte das pessoas. Sim. Vai falar de Deus, vem lá de novo. Eu já escutei isso 1000 vezes. E aí você contou a sua história com o Ronan e vários fatores aí mostram que vocês não tiveram... Não é uma coisa pesada, que não tem um monte de regra, que tem... É uma coisa normal. Fluida. Vida real, Renata. Vida real total, assim. Então, no momento que você... eu tô falando isso por conta de Mulheres de Influência, né? Então, no momento que você cria o Mulheres de Influência, né, que eu quero que você fale sobre isso, essas mulheres, quando elas se conectam com você, quando elas vão, de qualquer forma, se ligar, eu quero falar de família, eu quero falar de mim, eu quero falar de desenvolvimento pessoal, elas... Fica nítido aqui com esses videocasts, não sei se você teve a mesma visão que eu, que é uma coisa muito leve, porque vocês são reais. Sim. Não é aquela coisa pra câmera ver e por trás. Não, eu tô aqui, ó, eu contei minha história. O Ronan, 1000 vezes que a gente falar, 1000 vezes ele admite que ele não era esse cara maravilhoso. Não esqueça, não esqueça. O que é o máximo. Mas hoje e aí é onde, né? Não, então, mas o que é o máximo ele admitir? Porque não tem firula, não tem cortina na frente, entendeu? Então vocês estão mostrando uma maneira muito de vida real, uma coisa muito de vida real, que as pessoas conseguem, porque as pessoas se conectam com pessoas. Sim, é isso. Fato. Só que as pessoas se conectam com pessoas de verdade. Sim. Porque quando é de mentira, pode até se conectar um tempo, mas depois ela se afasta. Isso. Então, eu queria a gente está acabando esse episódio. Já, olha só. E eu tô deixando essa deixa aqui mesmo, porque sim, a gente vai ter outra. Adoro. E eu quero muito que vocês coloquem o Mulheres de Influência também nesse caminhar que a gente está chegando, acho que, né? Você vai continuar a sua história, mas eu quero que o Mulheres de Influência seja muito exaltado, porque é muito... Eu nunca vi, eu trabalho com mulheres há 18 anos, eu nunca vi, e eu acho que eu já falei isso pra vocês, alguém que chega pra mim e fala, eu falo de Deus. E aí eu fico, peraí, deixa eu me conectar aqui com o meu Criador e eu vou analisar essas pessoas. Sim. E aí eu vejo, não, isso aí é personagem, não dá, isso em algum momento vai dar ruim, entendeu? Porque infelizmente tem muitos, mas eu tô percebendo que, já percebi lá logo de cara, mas assim, eu tô conseguindo mostrar isso, acho que quem tá assistindo consegue perceber isso, que você e vocês, né, são de verdade. E é possível ter uma família estruturada. É isso. Mulheres de Influência é para isso. E para ensinar aqueles que estiverem dispostos a, junto conosco, termos realmente uma geração edificada. Porque nós vamos iniciar um processo com Mulheres de Influência que é uma geração transformada. Os meus filhos são edificados. E eles estão prontos. Deus usou não só a minha vida. Venho do meu marido, dos meus filhos que estão comigo junto no Mulheres de Influência.
e que tem outros também, que é um ecossistema, com várias partes também que nós vamos ter. Então, mulheres de influência, homens de influência, casais de influência. Entenda que são partes e que precisam ser trabalhadas, famílias de influência e empresas de influência. Então, aí o meu pequenininho, né, o do meio, falou assim, mamãe, e crianças de influência, né? E ele vai lidar... É isso? Entendeu? Mas você perceba que nós precisamos, só que eu primeiro preciso começar com o quê? Com mulheres de influência. A minha história começou comigo. Sim. E a mulher, ela é a sensibilidade. Se você for voltar para toda a família estruturada, que ela realmente é raro a gente realmente encontrar, mas olhe para essas, que você possa conhecer e você fala que aquela família é estruturada. A base é a mulher. Ela sabe quem ela é. E ela sabe direcionar as pessoas. Sabe. E entendeu? Aqui, o que eu quero deixar claro, mais uma vez, a gente não está falando de religião. Não. A gente está falando... E nós nem temos essa... Aliás, assim... espiritualidade é sobre amor. Então, é sobre amor. Muito maior. É muito além. O tempo todo. Vocês falam sobre amor. Né? E Deus, ele é amor. Você contou todas as suas histórias baseado nas suas conversas com Deus, nos seus sonhos. Sim. Mas tudo foi direcionado para o amor. Isso. A aceitação, evolução, o amor, os filhos e tal. E vocês construindo isso, as mulheres de influência, vocês vão propagar isso. A ideia é essa. Né? E trazer todas essas coisas do entorno do amor. Quando você fala com uma criança, aqui eu me sinto uma rainha e tal, é porque é um ar que reverbera amor. O lar reverbera amor. Justo. Então, e ela se sentiu aceita da maneira que ela é. Exatamente. E o amor não é só fazer carinho. O amor é aceitar o outro, é respeitar o outro, é alicerce. É isso. Né? São valores que a gente tem aqui. Mas a gente vai continuar daqui a pouco. Só para antes de encerrar, essa coisa da vida real, Renata, que você falou, e isso é muito importante ser ressaltado. Tá? Por isso que eu peguei a palavra aqui para encerrar esse episódio. Porque, assim, vocês perceberam aqui que não só eu, mas a Ellen, nós falamos das dificuldades. Porque aqui ninguém está querendo vender uma família perfeita. Ninguém que está... Porque família estruturada não significa dizer que não tem seus alinhamentos. Você falou com realidade. Que não tem seus erros. No nosso caso, principalmente da minha parte. Que eu não precisei corrigir a mim mesmo, os meus comportamentos. Essa coisa que o Afonso acabou de falar, de evoluir, né? A Ellen foi evoluindo, ela falou sobre adquirir habilidades que ela não tinha, que ela foi evoluindo, que de alguma forma eu contribuí. E o que ela contribuiu na minha vida é impagável. Entende? Então, assim, quando a gente fala de vida real, é importante dizer isso, porque as pessoas falam, mas é o casalzinho perfeitinho, a família perfeitinha, como se a gente tivesse nascido desse jeito. Sim. Não. A Ellen não cansa de dizer, foi 15 anos para alinhar com meu marido. 15 anos, não são 15 dias, gente. E nós temos 20 anos de casado. Significa, então, que nós temos 5 anos com mais equilíbrio, principalmente por este jovem que vos fala? Então, isso é muito importante frisar, sabe? Porque senão fica parecendo um casalzinho de novela. Não é isso. E não é isso. Uma propagandoriana. E não é sobre isso, Renata. Não é sobre isso, porque se não tivesse havido todos esses alinhamentos, toda essa evolução, todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento e passado por tudo isso, a gente não podia ajudar as outras pessoas. Porque o que existe no mundo são pessoas que estão precisando dessa ajuda. Mas a Ellen fala muito sobre isso também. A pessoa precisa querer, Renata. A gente está aqui, a Ellen diz no evento, né, do Mulher de Influência, ela falou sobre isso. Eu tô com a mão estendida. Mas eu não posso ir buscar a sua mão. Você tem que vir até a mim. Eu estou fazendo o mais difícil. Eu estou estendendo a minha mão. Eu estou me levantando. Eu estou criando um ambiente. Eu estou investindo tempo e muito dinheiro. Renúncias com a minha família, que eu poderia estar já vivendo e desfrutando do que eu construí. Sim. E tranquilamente, por favor, exato, não é? Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Cumprir um chamado, obedecer ao chamado de Deus num porque é sobre uma geração. Porque é desconfortável. E aí você ficar fazendo um esforço para convencer as pessoas de que elas precisam. Precisam de ajuda. Elas é que deveriam fazer fila e dizer assim, ei, eu quero beber dessa água. Ei, eu quero estar perto.
Ei, poxa, me diz como é que eu faço. Entende? Então, mulheres de influência é isso, né? Esse lugar, esse ambiente, onde a gente vai ajudar com as nossas vivências, com as nossas experiências, né? E, lógico, ela, né, ali na frente, né? Porque a mulher é a base mesmo. E ela, para fechar, o Mulheres de Influência, que é esse lugar que disse acolhimento, para ela se sentir realmente amada da forma como ela é, ela se reencontrar, ela despertar, aí são despertar, alinhar e propagar. Você pode estar propagando o quê? Coisas ruins. Claro. Agora, você quer influenciar de uma forma positiva ou negativa? O que você realmente quer deixar? Qual o legado, né? Qual o legado? Então, nós vamos despertar. O que é o despertar? Não é só a consciência. Você desperta a consciência primeiro ali, mas ela tem que olhar com verdade. E ela tem que encarar e querer viver esse processo. Quando eu falei para elas, olha, tá aqui. E eu faço isso com todo mundo. Foi a minha vida, foi assim. Deus me ensinou, inclusive, a viver assim e deixar aquelas pessoas que não querem. Porque a minha vontade era salvar todo mundo. O tipo 2. Luto até. Só que aí ele me ensinou, filha, tem uns que estão num processo e é um exemplo, tá tudo certo. Então nem todo mundo, não é? E tá tudo certo. Então eu estendo a minha mão para você. Agora você tem que pegar nela. E eu vou segurar. E seguro até quando você também segurar. Não transfiro, não tem aquela questão desses, né, que fica, ai, eu vou segurar a sua mão. Não vou ficar segurando a sua mão, não. Você vem e segura a minha mão. Quando você segurar a minha mão, que é uma decisão, porque tem que nós estaremos juntas, parte. por favor. Exato, autorresponsabilidade. É isso? Por favor. Por favor. Olha, eu vou encerrar esse episódio agora, mas a gente vai voltar. Sim. E eu quero falar de uma coisa importante. Já vou retomar o outro, falando dos relacionamentos como estão hoje, rasos, que as pessoas não têm paciência. A gente falou disso ontem. Exatamente. As pessoas não têm paciência mais para investir no relacionamento não se tudo conhecem. mais. E o Mulheres de Influência, ele vem com essa possibilidade, né? Ele mostra que sim, todas nós podemos ter um relacionamento, uma família estruturada. E feliz. E feliz. À sua maneira. Por quê? Porque, no fundo, as pessoas todas querem ter alguém do lado. Só que elas não estão sabendo lidar. Então, até o próximo episódio. Dá o seu like, curte o nosso Compartilha canal. com alguém que precisa ver isso. E ó, daqui a pouco, daqui uma semaninha, o próximo episódio cheio de amor, né? A gente vai bater muito na tecla das mulheres de influência, porque vocês não vão perder essa chance de se conectar com esse casal maravilhoso. Obrigada. Beijo, Até o próximo. Obrigado. Até a próxima. Tchau.